Já É a tem minha pergunta? pergunta. Ah, sua pergunta? Pode perguntar. É assim, Enquanto eu né? estou procurando Qual aqui. que, qual a ideia da questão das abduções, né? Eles fazem essa abdução para quê? Né? Deve ser uma pergunta, acho que de bastante gente aqui. E no caso, quando é feita a abdução, é feito, colocado, que nem você estava mostrando aí, algum chip, né? Alguma coisa assim. E só é feito em humanos? Ou é feito em animais também, no caso? Ó, geralmente, quando ocorre em animais, aquilo que a gente ouve falar aí do aspecto das mutilações de animais, ou animais que às vezes são pegos e depois não aparece mais aquele animal. Se eles levaram para algum zoológico alien ou para algum outro lugar como animalzinho de estimação, a gente não sabe. Sabe que o animal simplesmente desapareceu. Mas na maioria dos casos, eles pegam o animal, devem recortar, né, tirar as partes que interessam para ele a nível de estudo e depois largam a carcaça. Por isso que geralmente quando você encontra uma carcaça de uma vaca, por exemplo, que foi atacada por esses seres aí, pelos OVNIs, ela não tem sangue, né? Porque provavelmente a sujeira na hora da extração desses das vísceras, da língua, do úbere da vaca, por exemplo, de algumas partes que interessam para ele, aí geralmente a sujeira fica na nave ou fica nesse lugar onde eles fizeram esse tipo de operação de retirada. No caso de humanos, aí a maioria, né, das abduções aí são para pesquisas, né? Então tem a parte que eles recolhem também amostras dos seres humanos, tiram às vezes sangue. No caso do Antônio Vilas Boas, tirou sangue pelo queixo, tiram amostra de cabelo, de unha, de pele, e no caso das experiências genéticas, eles extraem às vezes sêmen, óvulo, às vezes até o óvulo fecundado, entendeu? E aí eles subtraem aquilo para algum tipo de experiência, né? Aí o pessoal fala que pode ser híbridos, né, que estão fazendo, mas são tudo suposições, teorias. E tem a parte de implantes, né, que algumas pessoas eles pegam e implantam, geralmente pelas narinas, eles usam uma espécie de uma de um equipamento, um instrumento de ponta bem fininha. Aí eles colocam esse implante na ponta, geralmente é uma bolinha ou uma cápsula, parecendo uma cápsula de comprimido, e aí eles injetam isso pelo nariz das pessoas e alojam na base aqui do cérebro. Como eles fazem isso, a gente não sabe, mas que fazem, porque o implante ele é detectável através de ressonância magnética quando ele é biológico e através de raio-x se ele for um implante metálico. Tinha o Dr. Roger Leir, ele trabalhava na extração de implantes. Aqui alguns implantes que foram extraídos de pessoas, né? Então tem uns aqui de formato até bem estranho, alguns metálicos, alguns biológicos. Aqui a gente tem uma, uma radiografia também com um implante, tá dando para ver aqui, bem no cantinho, entre o Sim. polegar e o dedo indicador. Pode dar uma Tem aproximada aí se quiser. Aí. aí, dá para Puxa um ver? pouquinho pro lado aí. Isso aí. Aqui, ó. Tem um implante que saiu na radiografia, porque o implante ele é metálico. E nesse outro aqui a gente vê também alguns outros artefatos, né, que geralmente são implantados nas pessoas. Então, para que serve o implante, né? A gente também tem teorias de que seriam equipamentos que eles colocam, microsistemas que eles colocam dentro das pessoas para que elas servissem como uma espécie de filmador ambulante, ou seja, aquilo ali provavelmente utiliza a visão, a audição da pessoa para captar sons e a visão para captar imagens e passar isso para as pessoas. Ou, de repente, uma espécie de equipamento onde os seres abdutores eles controlariam essa pessoa
abduzida à distância, né? Tanto é que quando a gente for falar de alguns sinais que ocorrem, né, de uma possível abdução, né, a gente vai ver esses sinais. A gente tem um sinal que é o seguinte: a pessoa que já foi abduzida, geralmente ela tem uma percepção antes de ter um novo encontro. Ou seja, ela simplesmente está dentro de casa, por exemplo, tem uma sensação, ou escuta um zumbido, alguma coisa assim, e sai para o lado de fora e aí o negócio está lá. Entendeu? Como se chamasse, entrasse em sintonia de alguma forma. Como que são feitas essas abduções, né? Que é uma outra pergunta interessante. Geralmente, no passado, vamos dizer assim, ocorria muito da pessoa tá dirigindo o seu automóvel numa estrada erma ou numa fazenda ou em algum lugar assim, e aí o que acontecia? Simplesmente ela era pega, né, por um objeto voador não identificado, às vezes era levada para dentro desse objeto com um carro e tudo. O caso do Hermine Bianca, né, da Bianca até que faleceu agora faz pouco tempo, que era aquela contatada, né? E aí essas abduções, elas ocorriam mais nessas localidades mais ermas, embora tivessem registros de casos de pessoas que foram abduzidas em cidades grandes, né? Até dentro de apartamentos, né? Nos Estados Unidos tem o caso lá da Linda Cortley também, que aconteceu dessa forma. E não só no passado ocorria esse tipo de coisa, mas ocorria também a contatologia, né? Porque abdução é uma coisa, contatologia, né? Contatado é uma coisa, abduzido é outra coisa. São coisas diferentes, mas que às vezes elas se entrelaçam ali, dependendo dos aspectos que ocorrem dentro do objeto voador não identificado. E mais recentemente, né, no passado, a gente tem as abduções ocorrendo aí de uma forma bem forte e em vários países. Não é só regalia do Brasil, Estados Unidos, não. Tem abduções na África, em vários países, na França, na Alemanha, na Rússia, enfim, tem abdução para tudo quanto é lado. No Japão também. E depois de um tempo começou a ocorrer essas abduções, só que de uma forma diferente. A nave vinha para as casas, né? E ficava em cima dos telhados ou do lado, e aí tinha o que a gente começou a chamar de visita de dormitório, ou seja, parece que essa fenomenologia das abduções deu uma mudada, eles deram uma incrementada. Em vez de abduzir na estrada, vai na própria casa da pessoa e ali pega. Às vezes a pessoa sai atravessando parede, né, atravessando o teto, né? Então eles criam, através daquele foco de luz, uma alteração na estrutura física da parede, por exemplo, e inclusive na estrutura física da pessoa, que ela atravessa e vai fisicamente para dentro do objeto. E outra coisa interessante que geralmente ocorre assim, nessas visitas de dormitório, é que às vezes os seres adentram dentro do quarto da pessoa ou nos cômodos da casa mesmo, na cozinha, na sala, e às vezes fazem a abdução ali. Mesmo que a pessoa esteja acompanhada do seu cônjuge, de outras pessoas, isso não inibe a ação desses seres abdutores. Eles entram ali dentro e paralisam, vamos dizer, o cônjuge da pessoa, e a pessoa que interessa para ela faz as experiências que tem que fazer ali e depois vão embora, né? E às vezes a pessoa é largada ali depois com algumas
marcas, com algumas coisas, né? E a contatologia, a gente está falando de abdução, contatologia, que tem aquelas pessoas que se dizem contatadas, né? Então, é diferente. O abduzido, ele é pego e não tem controle da situação, passa por uma série de experiências dentro da nave, tudo. Já o contatado, ele se acha uma pessoa especial, se acha um embaixador dos extraterrestres aqui na Terra, né? Se é que os extraterrestres precisariam de embaixador aqui na Terra, né? Eu acredito que não, mas essas pessoas acreditam que têm domínio sobre a situação, ou seja, a hora que elas querem, elas estalam o dedo e a nave vem, ou elas vão para o campo e a nave vem ao bel prazer dela, entendeu? E vai estar ali. Eu já estive acompanhando alguns contatados para ver se ocorria realmente o contato, né? Se ela conseguia, de alguma forma, atrair esses objetos, só que foram tentativas totalmente frustradas. Eu nunca consegui ir para campo com um contatado que realmente me mostrasse ou me provasse que ele tem o controle dessa situação, né? Então,